gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 7. Nós vamos ler dos versículos de 31 a 37. Marcos, capítulo de número 7, versículos de 31 a 37. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. E depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo o que ele tem feito esplendidamente bem. Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Jesus está entrando mais uma vez em terra estrangeira. Ele está indo para Sidom, em direção a um território pagão. Jesus, se você ler os evangelhos, principalmente Marcos, do início ao fim, você vai perceber que Jesus está em movimento constante. Todo o tempo, como diz aqui no versículo 31, Jesus está em movimento. Ele está indo em direção, rumo à sua missão. Há uma disposição na pessoa de Jesus Cristo de ir, de sair de um lugar, de chegar a um outro lugar. Tudo isso porque ele tem um objetivo muito claro em mente, que é satisfazer a vontade do seu Pai. Você pode perceber isso, que ele sai dos céus e vem para a terra. Ele se faz homem, ele sai do céu, ele está em movimento sempre em favor desse homem. Ele sai lá de Nazaré, vai para Galileia, vai para Sidom, vai para uma terra estranha, porque ele tem em mente um propósito muito bem definido. Jesus Cristo tem um senso de missão. E é tão intenso e forte esse senso de missão que você percebe que no versículo 36, ele diz: olha, eu não quero que vocês contem para ninguém, absolutamente ninguém, sobre essa cura, sobre esse milagre. Não contem. Por quê? Porque eu entendo que ele está objetivando algo maior. Ele tem um propósito, ele tem uma direção, ele tem um rumo, um destino certo, que é a cruz, é a sua ida até Jerusalém, onde ele completaria a sua missão. Você pode ver mesmo no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 8, versículo de número 31, um pouquinho à frente, ele vai dizer assim: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Você vai ver depois, você pode ler Marcos capítulo 9, versículo 31. Você pode ler Marcos capítulo 10, versículos de 32 a 42. Jesus está objetivando, focando, dizendo aos discípulos sua missão. Até que ele entra em Jerusalém em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11 é a entrada triunfal, quando ele chega a fim de completar a sua missão. Então Jesus diz: olha, eu não quero, no versículo 36 de Marcos 7, eu não quero que vocês fiquem espalhando nesse momento a cura, o milagre, etc., porque isso pode, de alguma maneira,
tirar o foco da missão, do propósito, que é ir até a cruz, morrer pelos pecados dos homens. Ele tem um senso de missão urgente. E ele vai fazendo esses milagres a fim de mostrar quem ele é. Em outras palavras, a sua identidade. Então ele vai rumo à sua missão e vai passando, curando pessoas, abençoando pessoas, ensinando pessoas. O propósito está estabelecido, mas a cura, o milagre passa pelo propósito. Mas o propósito é muito claro em Cristo. É a cruz. Então ele tem uma missão e ele vai mostrando a sua identidade e propósito. Ele tem a identidade, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Ao mesmo tempo ele tem uma missão: morrer em favor da humanidade. Eu estou dizendo isso porque eu quero usar identidade e propósito como um fio condutor. Como que se nós lêssemos esse milagre a partir da identidade e propósito de Cristo. Aquele que está caminhando para a cruz, aquele que está indo em direção ao seu propósito, revelando a sua identidade. Se você prestou atenção no texto ou já conhece o texto, você vai ver que esse capítulo que nós lemos, Marcos 7, Jesus começa debatendo com os religiosos. Os religiosos perguntam se ele não vai cumprir, se ele não vai lavar as mãos antes de comer, como a tradição rabínica orientava. E o Senhor Jesus começa a debater com os religiosos, com os anciãos, dizendo: olha, essa tradição de vocês está inibindo a fé de vocês, essa tradição de vocês não permite que vocês conheçam o Filho de Deus, não permitem que vocês enxerguem o Salvador que chegou. Por isso Jesus está falando: não divulguem, porque eu quero e eu vim para estabelecer o meu propósito. Tanto que no próprio capítulo 7, um pouco antes, a partir do versículo 24, ele cura a filha de uma mulher sírio-fenícia, uma estrangeira, uma mulher que não faz parte da aliança do povo de Israel. E ele a cura. Ele faz essa série de milagres. O próprio Evangelho de João vai chamar de sinais, os sinais do Evangelho de João, ou seja, ele está remetendo ao propósito de Cristo. Lembre-se, ele tem uma missão, ele tem um propósito. A cruz será revelado o Deus que amou o mundo de tal maneira. Então nada, absolutamente nada pode desfocá-lo, desorientá-lo. Claro que esses milagres, essas curas vão mostrando a sua identidade, mas rumo em direção à cruz. E quando ele está nesse movimento, quando ele está andando em direção a Sidom, quando ele passa e chega a Decápolis, 10 cidades, lhe trazem um surdo gago, ou algumas traduções dizem surdo mudo. Esse surdo é trazido até Jesus e os homens pedem, suplicam que seja curado esse homem que não ouve ou não ouve bem. A palavra não é muito clara, mas nós podemos deduzir que ele ouve muito pouco ou ouve quase nada, porque ele é gago, ele balbucia algumas palavras. Se ele fosse surdo desde nascença, provavelmente ele não falaria. Com certeza ele não conseguiria pronunciar nenhuma palavra. E eles trazem esse mudo surdo ou esse surdo gago para que Jesus pudesse curar. Esse homem que ouve muito pouco, e por ouvir mal, ele não conseguia fluir com suas palavras.
Pois quem ouve mal, fala mal. Eu vou repetir, quem ouve mal, fala mal. E é muito interessante isso, porque a fé judaica, assim como a fé cristã, o ouvir é muito significativo, é fundamental. Ouvir a Deus e orar faz parte da identidade do povo de Israel, como faz parte da fé cristã. Ouvir a palavra, orar a Deus, pronunciar palavras de glorificação a esse Deus. O povo do Senhor é aquele que ouve o Senhor. Vocês conhecem muito bem a passagem de Deuteronômio 6, o Shema. Quando ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ouve, Shema Israel. Adonai Elohenu, Adonai Erad. Todos os dias, os judeus mais ortodoxos, quando a criança nascia, eles já recitavam a Shema. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Antes de dormir, ainda criança recém-nascida, eles ouve Israel, ouve Israel. E eles dizem que aqueles que morrem, os judeus já de certa idade, que estão às antecâmaras da morte, diz que eles balbuciam, Shema Israel, Adonai é o único Senhor, Adonai Elohenu, Adonai Erad. Aquele homem não ouvia e o Senhor está indo para curar, para fazer com que os seus ouvidos sejam destampados. A linguagem é uma característica fundamentalmente humana. É a linguagem que dá significado às coisas. É a linguagem que faz com que a gente se comunique. A linguagem é que explica todas as coisas. Esse homem não ouve, ele não é capaz de compreender, ele não ouve a Torá, ele não ouve as palavras, ele não é capaz de questionar, sendo assim a sua devoção é limitada, não há linguagem desenvolvida por ele, não há uma linguagem desenvolvida como nós temos hoje, a linguagem de Libras, a linguagem de sinais. Ele tenta compreender o seu mundo, ele tenta expressar a sua devoção, mas os obstáculos na vida desse homem são enormes. Isso nos ensina quantas vezes, ao não ouvirmos, quantas vezes ao não compreendermos bem, quantas vezes nós, ao não ouvirmos com a nossa alma, com o nosso coração e de todo o nosso entendimento, nós não compreendemos a nossa missão, porque nós não compreendemos a nossa identidade. Somente aqueles que ouvem o Senhor, somente aqueles que escutam a voz do bom pastor, eles sim, eles entendem, compreendem o significado, a linguagem, a sua identidade e especialmente, principalmente o seu senso de missão. Eu sei porque eu estou aqui na terra, eu sei porque eu vim aqui, eu sei qual é o propósito de Deus na minha vida. E quando nós não ouvimos a Deus, ouvimos outras vozes, ouvimos a televisão, ouvimos o noticiário, ouvimos os amigos, ouvimos todos, mas não ouvimos o Senhor, o único Deus. Quando nós não ouvimos, ou não prestamos atenção, não ouvimos direito, nós perdemos o nosso senso de identidade, o nosso senso de missão. Vale a pena acentuar. O começo do capítulo 7, Jesus está discutindo com os mestres da religião. Ele está falando, eu já disse isso, ele está brigando porque eles querem que Jesus cumpra todo o cerimonial da tradição religiosa. Eu queria que você, se está com a sua Bíblia aberta aí, em Marcos capítulo 7, veja o versículo de número 6. Ele diz assim: vocês ouvem, mas não ouvem de todo o vosso coração.
Versículo 6, vocês honram-me com os lábios, mas o coração de vocês está longe. Vocês ouvem, mas o coração está longe, não ouvem de todo o coração. Veja o versículo de número 14. Ele está dizendo, vocês ouvem, mas vocês não entendem. Ouvem, ouçam de todo o vosso entendimento, de todo o vosso coração, todo o vosso entendimento. Você é como se dissesse, vocês ouvem, mas não escutam. Vocês ouvem, mas não obedecem. Vocês ouvem, mas não entendem. No versículo 7, Jesus chama a atenção e diz, ouçam, ouvi-me e entendei. Veja o versículo de número 16. Ele diz, se alguém tem ouvidos, ouça. Ele está dizendo, vocês ouvem, mas não ouvem de toda a vossa alma. Vocês ouvem, mas não ouvem de todo o vosso coração. Vocês ouvem, mas não ouvem de todo o vosso entendimento. Essa cura nos remete a ouvirmos a Deus, para que possamos entender quem somos e para o que fomos chamados, o que é que estamos fazendo aqui na Terra. E essa cura é uma das curas muito significativas, porque só em Marcos é registrada, e ela se dá em 6 passos, em 6 movimentos. Eu queria que você me acompanhasse aí na sua Bíblia. Marcos capítulo 6, o versículo de número 32, diz que trouxeram esse homem até Jesus. Eu fico pensando que muitas vezes nós precisamos de pessoas que nos levem para ouvir o que Deus tem a realizar. Mas também nós somos esses agentes, nós somos essas pontes que levarão homens até a presença de Cristo. Eu e você fomos chamados por Deus para sermos essas pontes, indicarmos o caminho. Nós não somos o caminho, mas indicamos o caminho, dizendo, olha, há alguém que pode trazer vida, há alguém que pode curar, há alguém que pode realizar aquilo que nós não podemos realizar. Nós não podemos curar, nós não temos o poder da cura, quem cura é Jesus, mas nós somos instrumentos. Nós não somos o caminho, mas podemos indicar o caminho quando andamos nele e levamos outros. Seu vizinho, seu amigo, seu parente, conduzimos outros a fim de que eles sejam curados. Esse homem doente, ele é levado por outros, ele é conduzido para que chegue até a presença de Cristo. E a primeira coisa que Jesus faz, lá no versículo 33, o primeiro movimento, Jesus tira-o da multidão. Jesus tira aquele homem do meio da massa, do turbilhão, do tumulto, da aglomeração. Ele quer falar, ele quer conversar, ele quer curar aquele homem no particular, sozinho, na quietude. Jesus como que lhe propõe naquela época um isolamento social, um distanciamento. Diz, é comigo e com você. Sai daí desse tumulto, sai desse turbilhão. É a mesma coisa que Jesus ensina em Mateus 6, a partir do versículo 56. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta que está atrás de você. E lá você fala com seu pai. E lá você ora. E lá você busca a Deus no particular, no íntimo, no privado, no reservado. Muitas vezes nós somos acostumados a falar e ouvir Deus só no turbilhão, só naquele culto frenético, só naquele tumulto. E nesses dias Deus tem nos chamado para estarmos a sós com Ele. Deus forçou, permitiu esse isolamento social, e eu creio que de alguma maneira Ele está falando aos nossos corações e curando pessoas da mesma maneira que Ele fez com esse moço.
que era surdo e gago. E ele o faz de uma maneira tremenda, porque ele conduz esse homem sem nenhuma palavra. Ele o tira da multidão sem nenhuma palavra, ele não usa uma linguagem verbal. Como é que ele falou com esse homem? Com olhares, com gestos, com levantar de sobrancelhas, ou mesmo como que com um aconchego materno, como uma mãe que fala com o bebê recém-nascido, mesmo que o bebê não fale nada, apenas olhe, mas ele percebe que aquele é um amor de mãe. Esse homem aqui, de uma maneira sobrenatural, ele consegue ouvir Jesus sem que Jesus fale, esboce nenhuma palavra. É a linguagem do afeto, é a linguagem do contato, é a linguagem que fala a alma, é a linguagem que fala o coração, é a linguagem da proximidade, é a linguagem do olhar. Ele fala com aquele moço de uma maneira que o moço entende o que Jesus está dizendo. Ou aquele moço muito provavelmente percebeu que era alguém diferente. Ao moço doente, sem fala, sem escuta, resta apenas a confiança de que aquele era o homem que o conduzia ao lugar secreto, de que aquele homem que o levava, que o convenceu a ir com ele, era o Messias esperado, era o Deus encarnado, era o próprio Deus, e ele vai. Ele era aquele que era quem ele dizia ser. Ele era o Criador. Ele é aquele que passeava no Éden com Adão e Eva em profundo relacionamento. Aquele homem confia que quem o está conduzindo ao privado é o Salvador da humanidade, é o Redentor prometido lá no jardim. Ele estava ali, amuado, doente, não havia nenhuma esperança para aquele homem. Não havia saída, provavelmente os médicos disseram não tem jeito. Mas quando ele vê a Jesus, mesmo que de uma linguagem não verbal, ele compreende, aquele é o Messias, eu vou com ele. Ele dá um passo de fé. Jesus não tem credenciais, ele não pede identidade, o RG de Jesus, ele simplesmente segue pela fé. Como nós temos seguido a Jesus? Como é que esse Jesus nos convenceu a segui-lo, a irmos junto com ele, se não pela fé? Aquele que fala no secreto, aquele que cura no particular, aquele que nos conduz para a cura, aquele que nos leva para o privado, é ele que, de alguma maneira sobrenatural, fala ao nosso coração, nos dá identidade, fala a nossa alma, ele abre o nosso entendimento. Fico pensando que esse moço doente, sem fala e sem escuta, seja um exemplo para mim e para você. No sentido de que ele dá um passo de fé confiante. Ele esboça uma confiança inenarrável àquele que o está conduzindo, aquele que está o levando para um lugar secreto. Ele não vai levar aquele homem tem que crer nisso, tem que confiar, que não vai abusar dele, que não vai fazer chacota, que não vai assaltá-lo. Aquele homem o está conduzindo. Aquele homem, Jesus de Nazaré, o está levando para a cura. Será que nós temos essa mesma confiança? A ponto de fecharmos a porta atrás de nós e entrarmos e ficarmos sozinhos com ele, a fim de que ele destampe os nossos ouvidos? Será que nós temos essa fé e confiança de sairmos do meio turbilhão, do meio da massa, do meio do tumulto, para sermos curados no particular com ele? Jesus tira aqui toda a religião do espetáculo, da cena de Hollywood, e diz: eu quero falar com você no íntimo, no privado.
Eu tenho certeza que Jesus quer falar com algumas pessoas no privado, no íntimo, no particular. E lá no privado, no particular, onde só restam você e Ele curará a sua alma. Ele destampará os seus ouvidos. Ele porá o dedo na ferida. Mas ainda no versículo 33, Jesus faz um segundo movimento. O primeiro movimento tirou aquele homem do meio da multidão. O segundo movimento, ele põe os dedos nos ouvidos daquele homem. Ele coloca ali os dedos, ele põe o dedo certeiro na ferida. Ele coloca os dedos aonde está doendo, é no ouvido. Ele vai direto na enfermidade, ele vai direto ao ponto, sem rodeios, sem firulas, sem encantos, sem mágicas. Como um hábil e bom médico, ele vai no lugar certo, ele sabe aonde está doendo, ele sabe onde aquele moço precisa de ajuda, ele encaminha o seu dedo e o coloca no ouvido desse homem, como um bom pastor, que sabe como está a nossa alma, que sabe aonde está a nossa ferida. Nós precisamos crer nisso quando pedimos, oramos, rogamos, suplicamos a Deus, que Ele vai no lugar certo. O próprio Evangelho de Marcos, no capítulo 1, um leproso vem suplicando a Jesus, diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar. Jesus, sim, eu quero. Jesus toca naquele homem. Que toque foi esse? Que toque é esse que o mestre põe nos ouvidos ou sobre aquele leproso, que o faz com que ele fique limpo, curado, volte à vida? Como precisamos desse toque de Jesus. Esse moço precisava que fossem lhe tocados os ouvidos, a fim de que ele ouvisse. Talvez você precise de um toque em algum lugar, na família, no trabalho, em qualquer lugar. Mas antes de tudo, preciso que os seus ouvidos sejam destampados para você ouvir o porquê essa situação. Antes mesmo que ele toque nesses lugares, ele precisa tocar em você. Ore, busque a Deus, peça, diz: Jesus, toca os meus ouvidos para que eu ouça, para que todos os dias os meus ouvidos ouçam com o coração, com a alma, com toda a força, com todo o entendimento, qual é o propósito da minha vida, qual é a identidade. E eu quero ouvir com toda a força, com todo o entendimento. Ele diz que Jesus molha com a saliva a sua mão, põe saliva na sua mão e toca a língua com saliva, versículo 33, e lhe tocou a língua com saliva. De acordo com alguns estudiosos, diz que era comum que a saliva, eles criam que havia na saliva substâncias medicinais, curativas, sobre algumas moléstias, sobre algumas doenças, mas não sobre a mudez. Jesus usa esse gesto, esse ritual. Eu lembro quando criança, hoje já não se faz mais isso, pelo menos eu não vejo, e às vezes a gente se arranhava, machucava, minha mãe punha assim, umedecia a mão e passava na gente, ou na ferida, ou quando algum bicho mordia, ela fazia assim, e aquilo parece que era curativo. Eu não sei se era da cabeça da gente, o que era, mas passava saliva, minha mãe colocava onde o bicho tinha mordido, e aí parece que curava. Mas mais uma vez eu quero voltar ao que nós estamos falando, que é identidade e propósito. É a identidade do Criador que se revela. Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus está formando o homem, há uma tradução da Bíblia de Jerusalém que diz assim: então Yahvé, Deus, modelou o homem com a argila do solo
Então Yahvé, Deus, modelou o homem com a argila do solo. Em hebraico, apar, min, hadamar. Quer dizer, é como se Deus umedecesse o pó. O pó da terra, umedecido pela saliva de Deus, formou o homem. Gênesis 2, versículo 7. Mais uma vez, a saliva de Deus umedece a alma daquele homem. Mais uma vez, o Criador umedece o solo, o corpo, a terra. Só podia ser Ele, só podia ser o Criador. Mais uma vez, Jesus remete ao Criador, à criação, a sua missão, trazer de volta o homem que se perdeu nos seus próprios caminhos e no seu próprio entendimento. Eu creio que aquele mudo, aquele surdo, ele olhou e disse, não é possível, o Criador não nos abandonou, Ele está aqui. Sua saliva de vida vivificou nossa alma morta no pó dos nossos delitos e pecados. Mais uma vez, a saliva de Deus entrou em contato com o pó e umedeceu a vida, nos tirando da sujeira dos nossos delitos e dos nossos pecados. Shema, Shema, ouçam, o Criador está aí. Ele ainda cura, Ele ainda salva. Ele não abandonou a sua criação, Ele ainda continua umedecendo os corações que foram endurecidos pelas adversidades da vida. A saliva do Criador ainda está à disposição daqueles que vêm à terra seca, que tornou a sua alma. Só pode ser Ele. Só pode ser o Criador. Esse Jesus de Nazaré é Ele. Ele cumpriu sua promessa de que enviaria um Redentor, a semente da mulher. Só pode ser Ele. Mas há um quarto movimento. Jesus ergue os olhos para os céus. Está no versículo de número 34. É como se Jesus olhasse para o Pai. É como se Ele direcionasse os homens para a origem da vida. Seus olhos apontam o caminho, seus olhos, é como se dissesse aquele homem, olha, glorifica o Deus que está nos céus. Ouça, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Mais uma vez, Ele resgatando o relacionamento com o Criador perdido no jardim. Esta é a razão da sua missão. Esse é o motivo, o propósito por qual Cristo veio. O Filho está entre nós. Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ouve, Ele veio curar os enfermos. Ele se fez carne, habitou entre nós. Ele veio para pagar a dívida. Essa é a razão. Ouça, olha para o alto. Só há um caminho, é Ele. Só há um jeito de chegar de volta ao Criador, é por Ele. Tiago, capítulo 1, versículo 17, vai dizer, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo de quem? Do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Jesus olha para os céus dizendo, Filho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu vim aqui para isso. Eu vim aqui para estar, para conduzir. Eu sou o caminho. Por isso, olha, porque eu vim de lá, toda boa dádiva, todo dom perfeito veio de lá. Eu vim de lá para mostrar a vocês, para resgatar aqueles que o Pai me deu. Para curar gente como você, para levar você até Ele. Esse é o meu propósito. Ele diz que no versículo 34 ainda, há o quinto movimento, diz que Jesus suspira. É esse o termo. Jesus suspira profundo. Há vários entendimentos sobre as possíveis razões pelas quais levaram Jesus
a suspirar. Alguns estudiosos que isso é uma orientação, um exemplo para aquele moço. Assim, um entusiasmo, dizendo, faça assim também. Suspira, deixa o ar entrar. Essa é uma explicação. Uma segunda explicação possível seria que é uma Bauman, um teólogo, que ele diz assim, é como se Jesus fosse reunindo forças para curar aquele homem. Uma terceira explicação possível é como se Jesus mostrasse a sua indignação, a sua revolta ao ver o sofrimento humano. Mas eu gosto de uma explicação particularmente, eu gosto de pensar que esse suspiro, esse de Jesus, é como que se ele remetesse ao sopro que viria lá em Atos capítulo 2, o sopro do Espírito Santo. É como se ele pré-anunciasse aquele que ele enviaria para habitar em nós. É como se ele direcionasse, ele remeteu a Deus o seu olhar, suspirou e remeteu ao Espírito Santo, dizendo, ele vai lembrar vocês, ele vai fazer com que vocês ouçam, ele vai encaminhar vocês, ele vai orientar, ele vai morar, ele vai habitar em vocês. Ele vai estar com vocês. Vocês serão a habitação de Deus, o Deus Espírito Santo. Eu creio que ele estava pré-anunciando aquilo que aconteceria na minha e na sua vida. Ele está dizendo, olha, ouça, porque eu vou colocar o Espírito para que esteja dentro de você. Meu irmão, nesses dias que nós estamos passando, você tem remetido suas orações, você tem buscado cultivar a presença desse Espírito que o suspiro de Deus, o suspiro de Cristo enviou para morar aí com você, para morar comigo, para nos ajudar, para nos consolar, para nos socorrer, para nos lembrar de todas as coisas que Ele nos ensinou. O Espírito Santo tem sido o seu Senhor, tem sido o seu companheiro pelas manhãs, tardes e noites. O Espírito Santo tem dado orientação do que fazer, como fazer. O Espírito Santo tem conduzido você pelas mãos e levado aos lugares secretos. Eu quero deixar uma pergunta para você. Como tem sido a tua experiência com o Espírito Santo? Suspirado. Você tem ouvido o suspiro de Cristo, soprando o Espírito Santo, o Espírito de vida, o Espírito da vida? E por fim, o sexto movimento está lá no versículo de número 34, quando a cura se manifesta, quando a cura chega na sua plenitude. Jesus diz, efatá, que quer dizer, abre-te. É como se o Mestre fosse nos conduzindo por esses 5 movimentos, até o grande finale, o último movimento, quando a palavra é esboçada, quando a palavra vai de encontro ao ouvido daqueles homens, dizendo, abre-te. Abre-te, ouve. Quando a reaproximação com o Criador se dá por completo. É como se a missão, o propósito de Jesus fosse ficando cada vez mais claro à medida que Jesus ia se relacionando com aquele moço. A palavra de cura que ele deixou a mim e a você. Abre-te. Destampa esses teus ouvidos e chamar. Destampa os teus ouvidos através do sacrifício de Cristo naquela cruz. Através do sacrifício de Cristo, nossos ouvidos, os ouvidos do nosso coração, do nosso entendimento, da nossa alma foram destampados, foram abertos, fomos curados. E hoje nós sabemos, conhecemos a nossa identidade.
sabemos quem somos, podemos dizer, o pecado não terá domínio sobre nós, porque Efatá, a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida se abriu para Ele. Hoje nós não andamos dando socos no ar, hoje nós não estamos perambulando pelas estradas da vida, hoje nós temos um propósito, tudo o que fazemos, fazemos para a glória dEle. E isso só pode ser completo quando Ele vem, a palavra, o Logos, vem e habita no nosso meio. A palavra encarnada, o verbo se fez carne e destampou os ouvidos da nossa alma. Diz o versículo 34, soltou-lhe, desembaraçou o empecilho da língua. Lembra quando eu comecei falando, quem ouve mal, fala mal ou não fala. Mas agora nós ouvimos, e porque ouvimos bem ao Criador, podemos falar dessa mensagem a todos. E quando esse homem, ele começa a falar, certamente, tanto ele quanto outros, que também foram tocados por Jesus, certamente disseram, lembraram do profeta Isaías, o reino de Deus chegou. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Isaías 35, versículos 4 e 6. Isaías 35, versículo 4 e 6. Diz assim: digam aos desanimados do coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Então, presta atenção, então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o servo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Se abrirão os olhos dos cegos, destamparão, se abrirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servo, a língua do mudo cantará de alegria. O reino chegou, o Messias esperado está entre nós. É como se Marcos, ele estivesse dizendo, os cegos estão vendo, os mudos estão falando, cantando de alegria, os surdos estão ouvindo. O reino chegou. Ele está entre nós. Eu queria que você abrisse Isaías 61, versículo 1. Isaías 61, versículo 1 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ouve, o Rei está entre nós. Esse homem de Nazaré, esse Jesus é o próprio Deus. Quando ele vem ao mundo, eu queria que você abrisse ainda Lucas capítulo de número 4. Lucas capítulo 4, Jesus chega em Nazaré, é um sábado, e ele vai até a sinagoga como de costume. Ele regressa a Galileia, e depois a Nazaré, versículo 16 do capítulo 4, aonde ele foi criado. E quando ele entra na sinagoga, lhe dão a Torá para que se faça a leitura da Torá. Então, quando ele pega o livro, no versículo 18, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres.
enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu creio que alguns, quando viram a cura daquele surdo gago, quando foram destampados os ouvidos dele e ele começa a glorificar a Deus, talvez ele comece a falar acerca de Isaías. Ele chegou, nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados. O Espírito do Senhor Deus está sobre ele, para abrir os olhos dos cegos, para fazer com que os mudos falem e os surdos ouçam, para fazer com que eu e você possamos ouvir bem, a ouvir acerca do único Deus, o único Criador, e com isso falarmos bem acerca daquele que ouvimos, falarmos bem e dizermos: o reino de Deus chegou. Temos que começar a pregoar com a unção do Espírito o ano aceitável do Senhor, levando libertação aos cativos, rompendo os grilhões dos algemados. Ele chegou, ele está entre nós. O ano aceitável do Senhor. Ouve, ouve, ouve. O ano aceitável do Senhor chegou entre nós. Há esperança, há esperança. Eu quero orar pela sua vida agora. Eu quero que você aponte exatamente, se você puder, ou simplesmente, figuradamente, as mãos nos seus ouvidos, como se você pudesse estar tocando o seu coração, a sua mente, a sua alma, e pedindo ao Rei, pedindo a Jesus, dizendo: Jesus, eu te peço que tu possas restaurar em mim a minha audição. Se eu tenho ouvido pouco, se eu tenho entendido menos ainda, ajuda-me, Senhor. Ajuda, Pai, a todos que estão ouvindo essa mensagem. Toque os ouvidos de todos indistintamente. Toque os ouvidos de cada irmão, de cada irmã, para que seja aberto por completo o entendimento. Seja aberto os ouvidos que estão mal lavados muitas vezes, as poeiras e sujeiras da vida não permite que ele escute, ouça aquilo que o Senhor está falando. Ele só tem ouvido as coisas terrenas, as notícias dos jornais, mas que o Senhor possa dizer: Efatá, abra-te, abre-te, abra, Senhor, os ouvidos da alma, para que possamos escutá-lo bem, porque é o ano aceitável do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.